Então, hoje a mensagem é a mensagem 141 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Eu, quando estava lendo essa mensagem, eu fiquei me lembrando lá do Públio Lentulus, né? Lá no livro, né? Que ele não só ouviu, mas ele viu Jesus, né? E não deu importância, né? Não deu o braço a torcer, não naquele momento para ele não deixou o seu coração ser tocado, né? Mas isso chega para todos nós, esse momento em que Jesus toca o nosso coração, chega independente da gente querer ou não, né? Os amigos espirituais vão nos intuindo, vão nos levando por caminhos, né? Que uma hora a gente acorda, né? E começa a dar importância, né? Às vezes a gente fala, às vezes a gente até gosta, vai a uma palestra, gosta, né? Aí um amigo pergunta, né? Fulano, você agora é crente, né? E aí a pessoa, não, eu só fui lá por educação, né? Mas não é, a pessoa já está simpatizando com aquilo, mas não quer dar o braço a torcer, né? E que bom que isso acontece, primeiro intimamente, né? Eu acho, porque não é da boca para fora, né? De dentro para fora, né? Acho que foi mais ou menos isso que eu entendi, foi isso que me tocou nessa mensagem aí. Tá bom, Sandra, obrigada. Então, vamos agora nos preparar para a prece. Vamos pensar naquelas pessoas que nós gostaríamos de beneficiar com a prece. Mas pensar, sim, com aquela convicção, aquela certeza de que elas serão atendidas na medida das suas necessidades. Porque Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso mestre, nosso irmão maior, eles não deixam de nos atender de acordo com as nossas necessidades, né?
Muito bem, então nós vamos orar. Jesus, querido amigo, mestre amoroso, aqui estamos nós, Senhor, esse grupo de amigos reunidos para uma noite de estudo do seu Evangelho. Nós lhe agradecemos, Senhor, do fundo de nossos corações, pelas oportunidades que nos são oferecidas, por esses momentos de paz em que estamos juntos, embora distanciados. Nós estamos muito, 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 muito gratos, porque podemos, Mestre amado, mesmo de longe, mantermos-nos unidos, ligados. Que a sua paz, Jesus querido, se estenda a todos os lares de todos que aqui estão presentes e tantos outros, Senhor. Que o seu amor nos cubra, nos leve ao coração a alegria, o otimismo, a certeza de que não estamos sós. Nós rogamos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos lares e muitos até na rua, Senhor. Nós rogamos por aqueles que estão em luta contra essa doença, os médicos, os profissionais de saúde em geral, os pesquisadores, que eles sejam iluminados, que eles possam encontrar um caminho de cura, Senhor, se for permitido. E que sua paz, Senhor Jesus, encha nossos corações. E nós, nesse momento, nós rogamos ao seu coração amoroso que ilumine e inspire Gustavo, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente. Nós vamos, então, agora passar a palavra para o Gustavo. Gustavo, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu tentar colocar todos vocês aqui, que aí eu vejo o rosto de vocês. Consegui. Nós vamos conversar hoje. Eu não vou projetar, embora eu ache um recurso bacana projetar. Na próxima eu preparo alguma coisa para projetar. Nós estudaremos hoje o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitula-se Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos abordar os itens 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. Tá? E aí eu vou ler os itens 1 e 2, e depois a gente vem conversando um pouco, trocando algumas reflexões que a gente fez. Os últimos dias foram bem produtivos para mim, porque eu tive Covid, o médico me liberou hoje, mas eu refiz o teste hoje, né? E se tudo estiver negativo amanhã, eu estou de volta. Mas foram produtivos porque eu tive que ficar isolado no meu quarto, porque minhas filhas e a minha esposa não deram negativo, né? E eu procurei, foi trabalho para fazer, porque foram uns 6 dias isolados, né? Eu reformei praticamente o armário do quarto lá. Limpei todas as gavetas, arrumei tudo e tive bastante tempo para preparar o estudo. Eu refleti bastante, foi uma coisa muito positiva para mim. Eu confesso que eu nunca tinha tido essa experiência, foi uma experiência que não é fácil, mas que, como dizem, a gente pega esse limão aí, faz uma limonada dela e tira alguma coisa doce, né? Confesso que
Eu só descobri que eu estava com Covid por acaso, porque os sintomas começaram na segunda-feira da outra semana, antes do Natal. Eu fui ao médico, o médico disse que era alergia. Meu pai está fazendo um tratamento para câncer. E na segunda-feira, depois do Natal, ele pegou uma gripe e estava com sintomas, tinham agravado. E aí eu conversei com o oncologista dele, que pediu que nós fizéssemos o exame na terça-feira pela manhã. Eu, como tinha um pedido, sem compromisso algum, fui levar meu pai, eu vou fazer o teste também. Fiz o teste. E deu positivo para mim, saiu quarta-feira de manhã, meu pai deu negativo, graças a Deus, deu positivo para influenza, mas ele está bem. Eu também estava bem, tive algo como se fosse uma alergia realmente forte, bastante secreção, mas na terça, quarta-feira da semana passada eu já estava praticamente sem sintomas, e me pegou de surpresa. Eu não esperava esse resultado. E interessante, né? Vejam o nosso egoísmo. Logo quando eu vi que pobreza espiritual da minha parte, em oposição ao conceito de pobres de espírito que a gente vai falar. Quando eu vi o resultado, logo pela manhã, primeiro pensamento que eu tive, olha que curioso, eu vou ter que ficar isolado aqui uma semana. Que terrível. Eu não pensei nas outras pessoas, né? Será que a minha esposa está? Será que minhas filhas estão? Esse não foi o primeiro pensamento. O primeiro pensamento fui eu, né? O egoísmo falando. Aí depois é que eu comecei a pensar, nossa, será que a minha esposa, minhas filhas estão? O meu pai, será que meu pai está? Ainda não tinha saído o resultado do meu pai. E aí foi um período bastante produtivo, repetindo, porque quem quer, né, pratica ali o autoconhecimento, vai se observando. Eu andava tendo uns episódios de ansiedade durante essa semana, e foi muito bacana, porque quando eu estou muito ansioso, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso andar de manhã e tal, e eu não podia, porque eu estava enclausurado, eu tinha que ficar ali quietinho, né? Então, eu me recordo, na própria quarta-feira, eu estava bastante ansioso, uma coisa causando bastante mal-estar, né? Muitas idas ao banheiro. Teve uma hora que eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e eu li, eu pedi, eu orei, e aquilo tudo foi embora. E aí eu me sentei, gente, mas eu chorei tanto, eu chorei. Conversando com Deus, percebendo que eu não era merecedor daquilo. Mas não é aquele choro que nos puxa para baixo, não. É aquele choro que a gente desabafa, né? Que a gente coloca para fora aquela coisa. Eu chorei e aquilo foi muito bom, eu botei aquilo para fora. É muito bom reconhecer que quando a gente pede com fervor, quando a gente se submete à vontade de Deus, eu pedindo, Deus, se o Senhor quiser que eu continue sentindo isso, que seja feita a sua vontade, mas se o Senhor puder dar uma aliviada aí, Pai do céu, ajuda a gente. E aquilo, nossa, foi quase que imediato, claro, depois de um tempo ali, eu lendo, eu refletindo, eu pensando, eu orando, aquela coisa sai. Impressionante. E aí a gente viu ali, eu vi naquele momento uma interferência de um bom espírito, né, e a gratidão a Deus. Depois dessa introdução, que não tem tanto a ver com estudo, mas sempre traz algum tipo de experiência para a gente, né, e a gente quer compartilhar, eu vou ler então os itens 1 e 2 e a gente vai conversando um pouco. Bem-aventurados os pobres de espírito, o que se deve entender por pobres de espírito. Item 1.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma parte das bem-aventuranças, dita por Jesus no Sermão do Monte, que é relatada por Mateus no capítulo 5, versículo 3. E aí o item 2. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar até mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal. Esta a razão porque só tem sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e saber para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros nesse mundo invisível, de que tanto escarnecem. É lá que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seus erros. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. Fim do item 2. Então vamos voltar um pouco, né? Primeiramente tem a citação de Mateus, em que Jesus afirma que felizes, isto é, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembrando que o reino dos céus, aqui, não é um local exterior, mas vou usar o termo local, um local interior, que nós precisamos encontrar e começar a construir esse reino, ou
começarmos a caminhar em direção dele, como nós quisermos a figura, que vai nos trazer, obviamente, felicidade, alegrias. E esse reino dos céus é dos pobres de espírito. E aí Kardec, aqui no item 2, começa a fazer uma série de reflexões sobre quem é o pobre de espírito. Ele começa afirmando que a incredulidade zombou desta máxima, essa frase, esse quase, não é bem um ditado popular, né? É uma orientação de Jesus. A incredulidade aqui são as pessoas que não creem, em oposição às pessoas espiritualistas, seriam os materialistas, os ateus, que vêm zombando dessa e de outras, Kardec coloca, que não compreendem. Quais são as coisas que muitas pessoas não compreendem? Tem gente, por exemplo, quando a gente vai falar de perdão, uma pessoa que agride um filho nosso, tira a vida de um filho nosso. Aí a gente ouve a lição de perdão e a pessoa responde assim: ué, mas você quer que eu perdoe essa pessoa? A pessoa tirou a vida do meu filho. Vejam, eu já ouvi isso de dois tipos de pessoas: pessoas incrédulas, pessoas materialistas e pessoas que não são materialistas. No fundo, uma pessoa que afirma isso, você quer que eu perdoe? É uma pessoa que não compreendeu a lição de perdão que Jesus trouxe. E algumas, inclusive, zombam. Elas não entendem que o ato de perdão é você exercitar a retirada de todos os sentimentos ruins que a gente tem por aquela circunstância, por aquela pessoa, e que em muitas pessoas é uma coisa que demora, que leva tempo, que precisa de esforço para ser construída. Outras conseguem fazer com mais facilidade, o que não é o meu caso. E aí Kardec continua afirmando que os pobres de espíritos, Jesus, quando se refere aos pobres de espíritos, não está falando de pessoas ignorantes, desprovidas de inteligência, pessoas que não têm cultura, pessoas que não estudaram. Ele não está se referindo a essas pessoas, ele está falando dos humildes. O pobre de espírito é sinônimo de pessoa humilde. Uma pessoa com grandes conhecimentos sobre o mundo material, que estudou muito, pode ser humilde. Uma pessoa que não estudou também pode ser humilde. Uma pessoa que tem abundância de recursos materiais, uma pessoa que é rica, pode ser humilde. Uma pessoa que é pobre também pode ser humilde. E em todos esses casos, nós podemos ter pessoas também, em oposição à humildade, pessoas orgulhosas. E afirma, então, que o reino dos céus é para essas pessoas, as humildes. E vejam que interessante, nós estamos falando de aproximadamente 2000 anos atrás. Mas esse termo, vejam só, quem eram os ricos de espírito? São as pessoas que hoje nós chamamos pessoas de personalidade forte. E, em muitos casos, a gente vai tentar abordar isso mais para frente, o humilde, ele parece para alguns uma pessoa ingênua, uma pessoa, com perdão da palavra, uma pessoa boba, que acredita em tudo, uma pessoa de personalidade fraca. Vamos tentar ilustrar. Eu acho que até já falei isso num outro estudo. Você pega aí as pessoas que estão aparecendo mais na mídia, uma pergunta que a gente vê nesses programas de entrevistas, é muito comum perguntar a uma pessoa que adquiriu certa expressão na mídia se ela se arrepende de alguma coisa que ela fez.
E, normalmente, a gente vê as pessoas respondendo o quê? Você não vê as pessoas, eu me arrependo, eu fiz isso dessa vez, eu acho que eu deveria ter feito diferente. Você vê as pessoas dizendo o quê? Eu não me arrependo de coisa alguma que eu fiz. Porque tudo que eu fiz me fez chegar aqui. Vejam, na minha percepção, essa afirmativa carece de lógica. Porque, vejam, se eu olhar para o meu passado e ver que eu cometi erros, se eu pudesse voltar e corrigir esses erros e refazer a minha vida, eu estaria mais adiantado, se é que eu estou adiantado, eu estaria mais adiantado do que agora. Isso se chama arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra forma. Eu acho que as pessoas que vêm comprando esse tipo de ideia de que eu não preciso me arrepender de nada do que eu fiz, passam uma imagem, vejam, eles só passam uma imagem, porque não é o que está lá dentro, na minha opinião. São muito seguras, pessoas muito seguras de si. E as pessoas seguras, que não têm problemas de culpas, são pessoas que são muito observadas. Olha lá que bom, a pessoa que está de bem consigo mesma. Poxa, a gente sabe que não é assim que a gente vai adquirir essa paz interior. Estar de bem consigo mesmo não é através de percepções como essa, que, na minha opinião, tem muito de orgulho quando a gente fala assim. São pessoas que são seguidas nas redes sociais e etc., como pessoas de personalidade forte. Então, os ricos de espírito de antigamente continuam, na minha percepção, sendo os mesmos ricos de espírito de hoje, agora chamados de personalidade forte, né? Os pobres de espírito continuam sendo as pessoas mais humildes, vamos dizer assim, não necessariamente ignorantes. Aí aqui vem uma coisa curiosa. Kardec destaca, sim, as pessoas, os homens de saber do mundo, como uma pessoa mais propensa a desenvolver esse orgulho. Não quer dizer que todas as pessoas que estudam bastante são pessoas que vêm tropeçando no orgulho. Mas Kardec coloca, olha só, os homens de saber e de espírito fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, não merecem a minha atenção, essas coisas não merecem a minha atenção. Concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Vejam só. Você tem pessoas sábias, pessoas inteligentes, que conseguem elevar o seu olhar a Deus. Vamos pegar aqui o caso de William Crookes. Foi presidente da Academia de Ciências, fundada por Isaac Newton. Foi um cientista excepcional, que teve muito contato. O livro Fatos Espíritas narra algumas coisas. Ele teve muito contato com uma médium chamada Florence Cook. William Crookes era o cientista. A médium Florence Cook, através da menina Florence Cook, havia um fenômeno de materialização, o espírito Kate King. E esse é um dos poucos casos que eu conheço em que um médium, um espírito, se colocou à disposição para o cientista fazer realmente todas as experiências que ele desejava. É muito interessante que nesse livro
quando o William Crookes afirma que vai fazer esse experimento, várias pessoas, vamos dizer, da sociedade dos sábios, né, vamos dizer assim, afirmaram, olha, agora nós vamos saber se esse negócio é verdade. E William Crookes fez um experimento longuíssimo, em que, no final, se nós pudermos resumir, foi algo assim. Ele conclui: não digo ser possível, digo, isso é real. Tá? Então, ele não coloca aquele fenômeno como uma possibilidade, ele coloca aquilo como algo real. É um espírito materializado, esse espírito não é a menina Florence Cook, é uma outra coisa, é um outro espírito. O livro vale a leitura, é muito bacana. E esses que estavam observando, que tinham ficado, agora nós vamos saber se isso é verdade ou não é. Eles chamaram o William Crookes de louco. Ele está louco, enlouqueceu. O que faz uma pessoa, diante de praticamente todas as evidências, negar o óbvio pintado de vermelho? O que fazia com que os doutores da lei, na época de Jesus, ao verem os fenômenos, as curas que Jesus fazia, negarem a realeza de Jesus? Só uma coisa explica isso: o orgulho. O orgulho impede que a pessoa queira ver. Vejam só que interessante. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele era materialista quando encarnado. Ele desencarna. Quando ele acorda, ele está numa região, no umbral, passando por vários sofrimentos, sendo assediado por espíritos que zombavam dele. Vamos tentar imaginar. Ele se lembrava de estar em uma mesa de operação e, de repente, não se lembra de mais nada, acordou no umbral. Era materialista, continuava materialista. O que aconteceu comigo? Gente, ele ficou 8 anos no umbral, hein? E aí tem um pedaço aqui do livro que eu acho que vai ajudar a gente Olhem só o que ele escreve. Abre aspas. Depois de passar lá uma porção de dificuldades, né? Agora sim, abre aspas. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Olha que bacana aqui. Essa ideia confortou-me. Quando o André Luiz chega a essa conclusão, olha só, 2 coisas que eu gostaria de destacar. Deveria existir um autor da vida. E outra coisa, isso me confortou, ele afirma. Isso só aconteceu depois que ele, se é que podemos dizer assim, ele foi eliminando boa parte do orgulho que estava dentro dele. Nós estamos falando de um homem com grandes conhecimentos do mundo material, um médico, que chega diante, e aí não são dias, são anos, perambulando por um local que ele desconhece. Ele não morre, o cabelo continua crescendo, as unhas crescem. Vejam, aí é um reflexo, como ele ainda está muito ligado à matéria, as funções fisiológicas continuam, ele sente fome, mas ele não morre. Ele não está comendo, ele não come, ele não comia.
Ele relata que às vezes via algo lá semelhante a uma água numa lama e ele tentava chupar aquilo lá na região em que ele estava. Então, olha, demorou, foi tempo para ele chegar à simples conclusão, eu acho simples. Deveria existir um autor da vida. Peraí, a vida não é só isso. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se minha atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar, olha que bacana, hein? A falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Que bacana, né? E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Ele pediu, ele orou. Ele orou. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica, de mãos postas, olha só, imitando a criança aflita. Olha que figura forte, né? Mãos postas, imitando a criança aflita. Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto. Confesso que, alguns dias atrás, quando a chuva de lágrimas me lavou o rosto, eu me lembrei dessa passagem aqui. Parece que é o orgulho que a gente vai jogando para fora, né? A chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor terra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso. O que é o remorso? É quando é um sentimento que aparece na nossa consciência mostrando que a gente fez algo de errado. É a culpa que nos leva ao arrependimento. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante, aqui, olha que bacana, que as neblinas espessas se dissiparam lá no umbral, e alguém surgiu, emissário dos céus, um velhinho simpático, me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E a gente sabia que o irmão Clarencio estava ali já há um bom tempo, esperando que ele só se levantasse, né? Esse levantamento se dá através da rogativa, do pedido, quando ele se submete à vontade de alguém que está acima dele. Ele reconhece que ele está abaixo, ele vai se livrando do orgulho, aí ele consegue perceber. Nós estamos falando que foi um espírito que começou a refletir, ele começou a pensar, e teve, obviamente, repercussões nos seus sentimentos. E aí ele foi atendido. Então, eu acho que é um exemplo bacana que nos mostra que quando a gente começa a refletir, a pensar, a se desvencilhar do orgulho, a gente consegue ver coisas que a gente não está conseguindo. Vera, a gente tem até que horas? Nossa, que ainda tem coisa para chuchu aqui. Você tá fechado o seu microfone. Ainda está fechado.
Gustavo, você é a resposta. Bom, Gustavo, é o seguinte, Gustavo, olha, nós não temos mais passe. Tá. Você pode ir até assim umas 10 para as 10, 5 Sim, para as senhora. 10, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Nada. Então, continuando com Kardec, concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar a Deus. Era o que estava acontecendo com o André Luiz. E, é claro, o objetivo desse estudo é que a gente reflita se a gente está numa situação semelhante, pior, melhor. E aí, a nossa reflexão. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar até mesmo a divindade. Obviamente, gente, que há pessoas, mesmo sábias, que não conseguem observar a informação, os termos não são bem esses. Nós vemos algumas pessoas materialistas, elas, na verdade, elas estão procurando algo, mas elas não conseguem se identificar com as ideias de Deus que são apresentadas a ela. Outro dia eu estava vendo um cientista falando o seguinte, ele dizia que ele era ateu porque como poderia Deus, há mais de 100 anos atrás, ocorreu um terremoto na cidade de Lisboa, em Portugal, que, nossa, destruiu bastante coisa. E destruiu principalmente os prédios mais altos. Os prédios mais altos tinham sido construídos pelas igrejas, pelas torres das igrejas. Então, a maioria das pessoas que morreu eram pessoas religiosas. Ele diz que Deus é esse que tira a vida daqueles que estão tentando se ligar mais diretamente a ele. Que Deus é esse que pega um filho que ele diz amar, e se esse filho comete algum tipo de erro mais grave, ele vai para o inferno. Mas veja só, ele não vai somente para o inferno, ele vai para sempre para o inferno. Que pai amoroso é esse que as pessoas dizem que ama os seus filhos, condena para sempre os seus filhos? Essas ideias de Deus são muito difíceis para algumas pessoas entenderem. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, né? Eu já vi algumas pessoas, quando vem uma ideia mais lógica de Deus e sua justiça, abraçam a religião, a visão mais espiritual da vida. Então, eu não posso negar que muitas pessoas sábias estão procurando alguma coisa, mas encontram muitos obstáculos por essas informações de uma pena eterna. Eu, que sou pai, nunca condenaria o meu filho eternamente. Como pode Deus, que afirmam as pessoas é muito mais do que todos nós, condenar um filho dele para sempre? Então, cabe esse pequeno desvio para explicar isso. Se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Olha só que curioso. Tudo bem, Deus existe, mas eles negam a ação providencial de Deus. Claro que nós precisamos fazer a nossa parte. Mas nós não podemos ignorar que o mundo está sendo conduzido por Deus. Repito, é claro que o nosso livre-arbítrio
A nossa parte a gente vem procurando fazer, às vezes a gente não faz e as consequências ocorrem. Eu confesso que eu não tenho informações completas sobre esse episódio do terremoto, mas certamente algum tipo de expiação, algum tipo de coisa que nós fizemos. E que estamos, obviamente, todos no lugar certo, na hora certa, expiando aquilo que precisa ser expiado. Isso requer da pessoa uma compreensão de que Deus existe, ele sabe mais coisa e nós precisamos aprender a fazer a vontade dele. Outra coisa curiosa, olha aqui Kardec, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então veja, em cima ele disse que, hipoteticamente, afirmam que Deus existe, mas negam a providência de Deus. Porque nós podemos muito bem governar o mundo, a gente não precisa de Deus. Não é assim, a gente sabe disso. E é interessante que a gente tenta entender Deus tendo como parâmetro, obviamente, a nossa inteligência. Só que está lá no Livro dos Espíritos, alguma, mais ou menos assim, um dia será possível entender a natureza íntima de Deus, alguma coisa assim, mas tentando resumir, se a gente vai poder compreender Deus, né? Os Espíritos nos dizem que nos falta o sentido. Vejam, não falta não falta sentido, falta o sentido. Eu entendo, nós conseguimos desenvolver 5 sentidos. Eu acho que esse sentido ao qual os espíritos se referem é o amor. O amor possibilitará que nós consigamos perceber o mundo que nos rodeia, o mundo que está dentro de nós, de uma forma que nós não conseguimos no momento. Vejam, os 5 sentidos que nós possuímos nos ajudam a interagir com o mundo exterior. Esse sentido, o amor possibilitará que nós desenvolvamos percepções, repetindo, que nós ainda sequer conhecemos. Então, quando a gente amar plenamente, para isso eu tenho que me libertar do orgulho e abraçar a humildade, eu vou conseguir ver Deus. Eu já consigo sentir. Eu sei qual é o caminho, Jesus disse. Eu sou a verdade, o caminho, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso Jesus está dizendo para a gente, que é para a gente fazer o que ele fez, como ele fez. E aí a gente vai chegar no Pai. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. Olha só, gente. Peguem os fenômenos mediúnicos. Já citei aqui o caso da Florence Cook e tantos outros que a ciência precisa estudar. Pega lá a Teresa d'Ávila, fenômeno de levitação, fenômeno de a bicorporeidade aparecer em 2 locais simultaneamente, Santo Afonso de Ligório, o Antônio de Pádua, são fenômenos que a ciência do mundo deveria se debruçar mais para estudar. É claro que um fenômeno como esse requer um método diferente de investigação. Quando a gente vai estudar a história do Espiritismo e ver lá os métodos que Kardec utilizou, a gente vai ver que uma das coisas de grande mérito é que Kardec teve que criar um método científico para investigar os fenômenos espíritos, os fenômenos mediúnicos. Ele não poderia se utilizar somente dos métodos que nós conhecíamos. E aí há um mérito, obviamente, o Espiritismo só pôde vir depois do desenvolvimento desses métodos de investigação, de experimentação. Então, por isso que o Espiritismo só veio depois, porque a ciência precisava se desenvolver para investigar esses fenômenos.
E esses fenômenos estão aí para todos verem, para qualquer um que quiser investigar. Bem, eu não investigo, porque nós já sabemos que eles foram investigados, já estão publicados, a gente se preocupa com o que eu acho que é o mais importante, que são as consequências morais que vieram dessas observações. E Kardec dá tanta ênfase. Então, não é que lhes esteja fora do alcance admitir um mundo invisível, uma potência extra-humana, a alma, o espírito, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima. Pessoal, acho que tem alguém compartilhando a tela aqui. Não sei como é que a gente faz aí, João Emílio. Você compartilha de novo e aí ele tira, tá? Sou eu? Eu compartilho? Você compartilhar de novo que resolve. Peraí. Ah, já fechou. Mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal. Interessante, né? Esta razão porque só tem sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Olha só, desdém, é desprezo, indiferença. Atribuem-se muito espírito e saber para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo por pobres de espírito que as tomam a sério. As pessoas ricas de espírito, os sábios, que são os orgulhosos, não vão se envolver com isso. Eu vi outro dia um filme muito interessante, não é um filme espírita, é com aquele ator Matt Damon, Além da Vida, o nome do filme. Não é aquele com Robin Williams antigo, ele desencarna, vai buscar a esposa que tinha se suicidado, depois eles estão conversando que vão reencarnar, como é que eles vão se encontrar, que também é um filme muito bonito, esse do Robin Williams, que infelizmente até tirou a própria vida, né? Esse do Robin Williams se chama Amor Além da Vida. Esse filme que eu vi é Além da Vida. É um rapaz que é médium, o Matt Damon, ele é médium, e são 3 ou 4 histórias paralelas que estão sendo contadas, e há um momento em que essas 3, 4 pessoas se encontram. Uma delas é uma escritora, uma repórter muitíssimo conhecida no filme, que tem uma experiência de quase morte num daqueles tsunamis lá da Ásia, e ela começa a investigar sobre o mundo invisível, o mundo dos espíritos. E tem uma cientista que diz para ela, olha, você vai sofrer muito, porque você é uma pessoa de nome, é uma pessoa de credibilidade, as pessoas vão te taxar de louca. E ela escreve um livro, confesso que eu não pesquisei se esse livro foi realmente escrito, ela chama de A Conspiração do Silêncio. No filme, o livro que ela publica chama-se Conspiração do Silêncio, em que as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas das áreas das ciências, vejam, algumas pessoas, tá? Porque muitas falam. Alfred Russel Wallace, que foi praticamente o co-criador da teoria da evolução das espécies, lá com Darwin, foi um cara que relata no livro dele que ele era materialista. Quando ele vê era um cara muito capaz, quando ele vê os fenômenos, ele está diante de coisas irrefutáveis, ele cai dentro disso. Tem até um livro, aliás, não tenho mais, eu dei esse livro. Um livro dele espiritualista, né? Quase espírita, muito bom, Alfred Russel Wallace. Então, não se trata de que os cientistas não querem vir, mas ela afirma que há uma conspiração do silêncio sobre isso. E nós sabemos que por trás desse silêncio, o que a gente encontra, infelizmente, é o nosso orgulho, né? E aí Kardec completa, olha que legal. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros nesse mundo invisível de que tanto escarnecem. É lá que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seus erros. Vejam, muitas dessas pessoas afirmam, não, mas se isso existe, não, por quê?
Por que os espíritos não nos dão a cura da AIDS, a cura da Covid definitiva, né? Da Covid? Esse tipo de afirmativa, de pergunta, é falta de compreensão. Porque Deus quer que a gente aprenda. A gente precisa arcar com com as consequências dos erros e dos acertos. Que bom que isso acontece, né? Receber isso tudo de mão beijada, como se diz, seria uma coisa bem ruim. Então, todos irão passar por esse caminho, terão que abrir seus olhos. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis. Nem a quinhoá-los de partes iguais. Olha que interessante, os espíritos nos mostram que o simples conhecimento do mundo espiritual já nos traz uma vantagem em relação a quando a gente não concebia, não admitia esse tipo de ideia. É claro que a gente não é automaticamente promovido intimamente a uma posição mais agradável. Mas essa reflexão vai ter algumas repercussões no nosso espírito. E aqui que bacana, dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si que em Deus. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. E aí vamos tentar, com o tempo que nos resta, vamos tentar identificar algumas coisas que a gente acha que são importantes, tanto para a humildade quanto para o orgulho. O orgulho, obviamente, a gente identificar para combater. Vejam que, paralelamente à humildade, está a ideia da docilidade. E a docilidade, a gente não pode confundir. Docilidade significa o seguinte, se a gente for pegar lá no dicionário, é mais ou menos assim. É uma pessoa receptiva ao aprendizado. Pessoa dócil é uma pessoa em oposição a uma pessoa rebelde. A pessoa que é humilde é uma pessoa dócil. Ela é receptiva ao aprendizado. A pessoa rebelde, orgulhosa. Nós precisamos, cada um de nós, no seu grau, identificar o que está prevalecendo. Olha, Pai do céu, eu não quero ficar nesse quarto trancado, me isolando. Isso me agonia. Lembrem-se, foi o primeiro pensamento que eu tive, né? Mas eu vou ficar. Eu tenho que ficar. A rebeldia vem, mas a razão me mostra que se eu der vazão à minha rebeldia, eu vou ser infeliz. Eu não posso levar isso para outras pessoas. Esse vírus. As outras pessoas podem morrer por causa disso. E aí vem o aprendizado. Deus, me ajude a sofrer, aprender a sofrer aqui caladinho, sem reclamar. Me ajude a transformar esse sofrimento numa alegria. O humilde, ele é indulgente, é uma pessoa que está disposta ao perdão. O humilde é uma pessoa bondosa. O humilde não é uma pessoa suscetível. Nós estamos falando do melindre. Muitos de nós temos dificuldades na área do melindre. O melindre é uma consequência do orgulho. Nossa, eu me lembro de uma experiência quase ridícula, né? Porque eu estava explicando uma coisa para a pessoa e aí eu perguntei, você entendeu? Aí a pessoa respondeu, por que você acha que eu não tenho condições de entender? Aí eu pergunto, eu disse isso. E veja, nossa, a suscetibilidade, o melindre é uma coisa muito, muito perigosa. Primeiro que ela
quem sente isso faz com que a pessoa se afaste das outras. Isso é muitíssimo perigoso. Eu tenho, claro, o meu nível de melindre, de suscetibilidade. Quando eu tenho algo que realmente não me agrada, eu sou uma pessoa muito oral, né? Eu tenho uma necessidade, confesso, tenho uma necessidade muito grande de falar as coisas. Confesso que eu estou tentando descobrir qual a origem desse tipo de... por que eu ajo dessa forma. Mas quando uma coisa não me agrada, eu procuro a pessoa, eu acho que até Jesus deu esse tipo de orientação, né? Vai ter, em particular, com essa pessoa. E converse com essa pessoa. Olha, eu senti isso, isso, isso. Eu não sei se esse sentimento está correto, eu pensei isso, isso. E está, obviamente, disposto a aprender, a ouvir a outra pessoa. A gente tem que parar de procurar chifre em cabeça de cavalo. Nossa, a gente às vezes cria umas coisas onde não tem, não existem. Você está parado lá na calçada e vem uma pessoa e dá um pisão no seu pé. Aí essa pessoa pisou no meu pé de propósito. Ela veio desde lá de baixo olhando para pisar no meu pé. Gente, você não está dentro da outra pessoa. Esse é um tipo de coisa que você não tem condições de pensar. É uma suscetibilidade que você precisa resolver essas coisas. Vamos parar com isso. O fulano não me cumprimentou. O fulano é antipático. Gente, vamos parar com isso. Fala com a outra pessoa, cumprimenta ele. Toda próxima vez que ele passar, cumprimenta a pessoa. E vamos parar com isso. Porque isso não é bom para pessoa alguma. A pessoa, às vezes, é uma pessoa mais distraída. A gente não sabe. Ou, às vezes, a pessoa está chateada com a gente. Ela pode estar e não falou. Aí, o que a gente faz? A gente um dia chama em particular. Poxa, você está chateada comigo por alguma coisa que eu fiz? De repente, a gente fez alguma coisa e não sabe. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o primeiro passo. Eu vou buscar a pessoa. Isso facilita muito a convivência entre as pessoas. Em vez da gente ficar naquela passiva agressividade, né? Não fala, fica na tua, mas fica agressivo com a pessoa, né? Passivo-agressivo, né? Fica de mau humor, e é horrível. Eu não gosto de ficar de mau humor. Uma coisa não me desagradou, eu repito, quero falar com a pessoa e vamos resolver isso. Então, essa suscetibilidade é uma coisa muito perigosa. A gente tem que tomar cuidado também, uma outra coisa que eu destaquei aqui, com as pessoas donas da verdade. Isso merece alguns comentários. Tá? Tem pessoas que se acham as donas da verdade. Quais as consequências de uma pessoa que se acha dona da verdade? Normalmente é uma pessoa que não deixa as outras pessoas falarem. É uma pessoa também que se desequilibra quando está falando. Vejam só, Jesus era dono da verdade, mas ele agia como um verdadeiro cristão deve agir quando está com a verdade. Como é que a gente deve agir? É com calma, é com tranquilidade. A gente não deve agir como o dono da verdade do mundo. Tem um filme muito bacana que eu recomendo também. Na verdade, é um documentário. É o Accidental Courtesy. Cortesia Acidental. Não sei se o título tem em português. Ele tinha na Netflix, que é um músico norte-americano chamado Daryl Davis. Ele é negro. Ele tem 50 e poucos anos. E ele tem muito contato com o pessoal da Ku Klux Klan, pessoal que é do movimento de supremacia branco nos Estados Unidos. Inclusive, no documentário, algumas pessoas que vão entrar para a Ku Klux Klan, às vezes, ligam para ele pedindo informações. Ele conhece tanta coisa sobre a Ku Klux Klan e ele dá as informações. Mas assim, a gente percebe que ele conversa com essas pessoas porque ele quer entender como essas pessoas pensam. Qual o objetivo dele?
Ele quer fazer essas pessoas refletirem sobre o que elas pensam. Ele um dia quer montar um museu, porque já algumas dezenas, se eu não me engano, de pessoas saíram desses movimentos supremacistas e quando elas saem, elas entregam as roupas, aquelas coisas todas, entregam para ele. Ele quer montar um museu. Muito curioso, tem uma parte do documentário em que ele vai conversar com as pessoas do movimento, vamos chamar assim, de supremacia negro dos Estados Unidos. E eu fiquei assim muito sensibilizado, porque ele está, parece numa lanchonete, e os dois rapazes não deixam ele falar, e os caras falam e agridem ele, você é amigo de brancos, aquela coisa, né? E depois chega um senhor mais velho também e continua agredindo ele. Eles param, aí o Daryl Davis pergunta: vocês já terminaram? Eu gostaria de falar agora. Ele fica ali, deixando bater, né? Acho uma atitude bem cristã, bacana, e agora ele queria falar. Não, nós não vamos te ouvir. Você vai falar o quê? Nada que você possa falar vai nos ajudar a causa. Vejam, esse tipo de postura, vamos chamar assim, extremista, ela é muito perigosa, porque ela veta o diálogo. Isso é muitíssimo perigoso. E aí ele foi encontrar, claro, eu não posso generalizar, mas pelo menos aquelas pessoas no movimento negro, ele encontra pessoas muito extremistas, né, radicais, desculpem a redundância, mas pessoas donas da verdade, né, que ficam ali com as suas verdades e agem dessa forma. Isso é muito... São características que a gente vai vendo, por isso que eu trouxe esse termo, dono da verdade, né? São pessoas que não estão abertas ao diálogo. É importante que a gente entenda que eu estou trazendo com esse termo, vamos dizer assim, dono da verdade, tem uma série de características que não são boas. Agora, é importante entender que as pessoas que estão com a verdade, e eu gosto, nesse caso, de exemplificar com Jesus, elas não agem como essas pessoas, esses donos da verdade do mundo, vamos dizer assim. Uma pessoa que está... Jesus ouvia os fariseus, Jesus puxava a orelha, Jesus, em alguns momentos, foi muito firme, Jesus era humilde, Jesus não era bobo, não era ingênuo, não acreditava em tudo, chamou-os de raça de víboras, etc. Mas ele estava aberto ao diálogo, até porque ele estava para ensinar, né? Então a gente vai vendo aqui algumas características que são importantes a gente observar em nós. A simplicidade, a modéstia, em todas as áreas. Vejam só, que curioso. Na década de 90, quando eu cheguei na agremiação, muitos irmãos vão se lembrar disso, eu sempre andava de terno. De uns tempos, depois que comecei a refletir mais, na minha percepção, embora o orgulho ainda seja uma coisa que me incomode bastante, eu acho que eu já poderia ter caminhado mais, eu fui percebendo que conforme eu vou praticando o autoconhecimento e fazendo algumas correções no meu espírito, essas correções têm repercussões exteriores. E de já quase 2 décadas eu venho procurando, inclusive, me vestir com mais simplicidade. Eu não estou dizendo que a gente não deva usar um terno, tá, gente? Eu estou falando de uma experiência pessoal. Eu usava terno porque eu não me sentia possuidor de coisas interiores, só depois é que eu fui perceber isso, que pudessem me ajudar a me... Se é que é preciso isso, né? Mas que eu pudesse contribuir de alguma forma com o mundo exterior, vamos dizer assim, com outras pessoas. Não sei se eu estou sabendo explicar muito bem. E eu, na verdade, eu pendurava essas coisas no meu exterior, com uma roupa mais bonita, com um penteado de cabelo. O pessoal lembra, né? Eu passava um gel, mousse, penteava
Agora não tem tanto cabelo para pentear daquela maneira. Mas eu achei que foi uma coisa positiva, uma coisa que me agradou. Eu consegui conquistar um pouco mais de simplicidade no vestir, nas coisas exteriores, que eu percebi é um reflexo de algo que eu estou tentando fazer no meu interior. Tá? Mais uma vez, eu repito, não quer dizer que uma pessoa que use terno, use outro tipo de roupa mais elegante, não seja uma pessoa que esteja cultivando a simplicidade. Eu só estou compartilhando uma experiência que eu tive. Então, no final, nós vamos chegar aí na simplicidade, na modéstia dos atos, né? Em oposição à arrogância e à vaidade. Lá no fundo, eu percebo... Nossa, vou tentar encerrar. Olha que coisa curiosa. Não sei se eu já contei isso para vocês. Eu sempre toco violão na reunião pública lá no Boa Nova, né? E que curioso, quando chega uma pessoa nova na reunião pública do Boa Nova, eu toco de maneira diferente. O meu interior se modifica. Tem alguma coisa interna que ocorre. Eu fico querendo me mostrar. Isso é reflexo da vaidade, do orgulho. Agora, a grande pergunta que a gente deve se fazer, que eu faço para mim, por que eu fico querendo me mostrar? É porque eu não estou encontrando, não venho encontrando coisas que me deem o prazer verdadeiro da minha alma, e eu preciso dessas coisas que vêm de fora. Sempre que eu conto essa história, eu me lembro daquela passagem que Jesus fala, quando vai orar, não ore como os fariseus nas praças públicas para ser aplaudido, que aí você já terá recebido a sua recompensa. Quando a gente vai orar, a gente tem que ir lá para o secreto, né? A gente tem que ir lá para dentro. Não importa se eu vou receber, estou sendo observado, alguma coisa assim. Né? Eu acho que essa atitude que reflete um sentimento meu, eu acho que isso vem de vaidade. E eu acho que boa parte dessa vaidade é porque, em muitos momentos, eu não encontro dentro de mim, repetindo, coisas que eu veja internamente que me valorizem. Agora, essa valorização não é externa, não, é interna. E aí eu vou, como consequência, eu vou pendurando essas coisas do lado de fora, ou com as roupas, ou querendo me mostrar quando eu toco violão, etc. Vocês podem até achar essa coisa um pouco pueril, infantil, né? Mas eu senti aqui uma necessidade, não sei se foi uma intuição, e acabei compartilhando com vocês. Que a gente possa, então, investir na pobreza de espírito, né? Tão desejada por todos nós, que é a humildade. Nossa, vamos nos livrar do orgulho, é uma coisa que faz tão mal para a gente. Tá? Agradeço a paciência de vocês. Um beijo no coração. Vamos começar 2022 aí, nos empenhando mais na nossa reforma íntima. Obrigada, Gustavo.